Oi pessoal, meu nome é Josivan Barbosa, novamente aqui com vocês com mais uma pré-candidata para uma entrevista, e hoje é uma jovem super especial que é a Ana Júlia. Seja bem-vinda a esse espaço, Ana Júlia. E a gente vai estar entrevistando ela, falando sobre a sua história, sobre seus planos como pré-candidata a vereadora aqui em Gurupi. Então seja bem-vinda, se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Oi pessoal, me chamo Ana Júlia, tenho 18 anos de idade, estou à disposição da juventude, procurando representá-los, né? Tá certo. Na política, que a gente está precisando de renovação. Muita mesmo. Ana Júlia, me conte um pouco sobre o que você faz da vida, assim, no dia a dia aqui em Gurupi, onde você estuda. Eu estou estudando, hoje eu estou fazendo o EJA para terminar o ensino médio e ficar mais à disposição da minha campanha. Então eu estudo bastante, leio livro, vou ao cinema, eu faço parte das praças, adoro praça. A gente tem um grupo de jovens poetas que também é interessante levar essa cultura da poesia. E é isso que eu faço, né? Tá certo. Como qualquer jovem, quase nada, só estudo e trabalho. E nesse momento, assim, uma grande curiosidade é o que te fez se interessar pela política, porque a gente sabe que no nosso meio poucas pessoas que querem discutir política e principalmente fazer parte, se candidatar. Então você é um caso raro, assim. Raro. O que te fez, assim? Olha, o que me fez gostar de política, na verdade, foi a minha mãe. Minha mãe, quando eu tinha uns 13, 14 anos, naquela movimentação para o golpe de 2016, Sim. Ela me sentou na mesa do Subway e falou: filha, a gente precisa conversar sobre política. E foi a partir desse momento que eu entendi a importância da minha cidadania, a importância de votar, a importância de fazer parte desses movimentos políticos. Eu não tinha pretensão de entrar tão cedo, porque eu acho que política não é profissão. A minha profissão que eu quero é ser professora. Sei. Isso é profissão. Agora, política é eu realmente fazer um trabalho para a sociedade, é uma representação, né? Isso, é uma representação. E o que eu puder ver e fazer a diferença nessa sociedade, eu quero fazer, justamente pelo que minha mãe me ensinou, que é mudar a nossa realidade o máximo possível. Tá certo. Eu assisti a entrevista, pessoal, da Ana Júlia na rádio, e ela falou sobre a questão da inspiração que ela teve na presidenta Dilma Rousseff como mulher. E eu queria que você falasse sobre essa questão, assim, de ter uma presidenta. O que ela representou para você? A gente fala muito sobre representatividade, né? Tem que ter representatividade negra, representatividade indígena em todos os cantos e lugares possíveis. Quando nós tivemos a primeira presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, eu me senti muito representada. E eu tenho certeza que outras mulheres se sentiram ali também. Porque até então a gente tinha pessoas a Marina, por exemplo, que tentava e nunca conseguia. E quando uma mulher conseguiu, pegou a presidência do país, eu me senti muito plena. Eu me senti, eu posso então também. Essa é a representatividade. É igual quando a gente vê a Maju. A Maju ali na televisão, outras crianças se inspirando nela, entende? Como uma mulher negra, né? Como mulher negra, exatamente. Então, essa coisa da representatividade mudou muito a minha história, a minha vida. Sei. Porque eu vi na Dilma uma coisa que eu também poderia ser. Por que não eu, presidente do Brasil? Sim, com certeza. E como é que foi esse convite, assim, para ser pré-candidata a vereadora, assim? Como é que seus pais reagiram? Como é que você lidou com essa história? Foi engraçado, eu desisti um tempo. Nossa, imagina. Inclusive, eu fiquei muito surpresa, porque eu sempre fui ativista política desde então, né? Quando a Patrícia Leles veio pra cá, foi quando eu comecei mesmo a ser uma ativista feminista, que lutasse pelos direitos das mulheres e dos negros e de toda a minoria. Então, foi um baque, porque eu falei assim, eu tenho pretensão de entrar na política, mas não tão cedo. Eu imaginava que, sei lá, seria 24 anos, quem sabe, uma deputada federal, estadual, quem sabe, né? Não tão cedo, e eles me chamaram, tinha 17 anos ainda, então eu estava para completar 18, aí eu falei, gente, será que eu vou perder festa, perder vida, perder, sei lá, namorar meu namorado no meio da praça e ser falar, nossa, pré-candidata
tá beijando na boca, isso não pode. Ela é mulher. Sim, sim. Então eu fiquei, sim, recuada. Será que eu ia ter que parar de usar as roupas que eu uso? Só que eu vi que eu tinha que representar essas pessoas também, que usam short curto, que usam blusas curtas e que se sentem bem com aquela roupa. Eu sou assim, né? E as pessoas julgam demais, principalmente. Sim. A mulher tem que ter um padrão, né? Tem que ter toda engessada ali naquela que as pessoas querem. A gente teve um pré-candidato a prefeito que postou foto na banheira com a mulher. Sim. Se eu fizesse isso, o que o povo ia falar de mim? Eu nem preciso ser pré-candidata, entendeu? Imagina se eu tivesse ali como pré-candidata a prefeita fazendo uma coisa dessa, eu ia ser... Sim. Escrachada, né? Com certeza. Coloca a bruxa na fogueira. É complicado essa história. E seus pais, como é que foi essa história, assim? Meu pai ficou... É meio balançado, né? Meio balançado. Mas e sua mãe, que ela te apoia muito, Minha mãe, percebo. ela me apoia. Ela sempre fala, filha, a gente precisa ajudar a nossa comunidade, ajudar o nosso estado, nosso país da melhor forma possível. Claro que no início eles ficaram assim, mas você é tão nova, você tem certeza? Só que eu fui conversando com eles e meus pais são pais maravilhosos. Eu tenho muita sorte de ter eles na minha vida. Inclusive, toda entrevista que eu vou ter, ele senta na mesa primeiro comigo e joga porrada. Toda vez, filho, vai te perguntar disso, vai pegar você aqui. Então, eu tive muita sorte, porque os meus pais fazem isso comigo. E por mais que meu pai não concorde muito com o partido ou outra coisa ali, eles sempre estão me apoiando, sabe? É uma base muito forte que eu tenho em casa, graças a Deus. Nossa, que bom. Porque quando a gente não tem a família do nosso lado, pelo menos para dar uma força ali, é mais complicado, né? É muito mais complicado. Então você não tem força, você não tem motivação para fazer aquilo. E meu vô que disse que era para eu ir, viu? Sei. Não foi nem minha mãe, nem meu pai, mas meu vô virou e falou assim, você tem que ser, porque você é uma representatividade jovem na sua cidade. Que bom. Inclusive, quando eu liguei para ele, falei, vou ter a primeira entrevista, ele falou assim, vai com a certeza da vitória. Nossa, que bom. Quando tem esse incentivo, a gente encara qualquer desafio, a gente perde o medo, né? Porque a gente tem essa força. E na sua visão, você é um jovem que mora em Gurupi, como é que está Gurupi para os jovens, assim, em termos de tudo, assim, oportunidade, todas as questões de violência, tudo, como é que você vê essa problemática? Assim, Gurupi, ela tá com uma problemática muito grande da violência, incluindo os jovens, né? Nosso estado é um dos estados que mais mata jovens negros, inclusive mais do que Rio de Janeiro. Muita pouca gente sabe disso. Então a gente precisa trabalhar em políticas públicas para tirar esses jovens do crime, para tirar esses jovens da ociosidade. A gente precisa mobilizar, entendeu? Montar um espaço cultural onde eles possam ter aprendizagem de teatro ou qualquer outra coisa que ele possa se profissionalizar, vender o que ele produzir de alguma forma para gerar renda também. A gente tem muita evasão escolar de jovens, mas por que tem evasão escolar? A maioria desses jovens que saem da escola, é porque eles não aprenderam o que deveriam aprender. Então, quando chega ali, ele não sabe nada. Eu entendo isso porque eu tô nessa realidade. Como ele não sabe de nada, qual o sentido de continuar na escola? Então, a gente precisa trabalhar nisso desde cedo. É desde a base do currículo, da educação, até o ensino médio, para que ele aprenda tudo e no final ele não fique tão perdido. E além de tudo, eu tenho uma proposta que é trazer um teatro municipal para cá, né? Nós construirmos o nosso teatro municipal. A gente tem base para isso, a gente tem um curso de teatro aqui em Gurupi e a gente pode montar projeto, inclusive, para esses jovens entrarem, entendeu? Com as escolas, nesses ambientes, mostrar uma outra realidade para eles. Com certeza. Porque cultura aqui é o quê? Vir para a praça, ler um livro e ir no cinema. Ou ir numa festa. Ir em festa, beber, encher a cara. E não é isso que a gente quer mostrar. Nem sempre... Tem um outro lado, né, que a gente também pode fazer. Porque festa é bom, não vou mentir, não. Lógico. Mas a gente tem que ter outras oportunidades. As pessoas têm que ter opção, né, para poder sair e se divertir. Opção, é mais diversidade de oportunidade. Agora, uma análise mais geral da cidade, assim, de Gurupi. O que você acha quais são os principais problemas assim, que você enfrenta assim, no dia a dia? Problemas da cidade. Eu vi que na entrevista tu citou alguns lá. Queria que você falasse. O transporte público é um, né? A gente precisa mudar esse transporte público. A cidade está modernizando e o transporte público está ficando para trás. Tem muita gente... Eu utilizo o ônibus, por exemplo.
Tem muita gente que utiliza isso e não é acessível. Nossa. A gente precisa de acessibilidade, então não são todos, né? Tem, Sim. eu acho só um ônibus que tem acessibilidade, não sei direito. Então a gente precisa trabalhar nisso, é modernizar, né, a nossa cidade também nesses quesitos. A gente precisa estruturar, não é só a estrutura, mas a base, o que é dentro, entendeu? Por dentro daquela estrutura também tem que ser estruturado. Sim, sim. Tem que ser um ambiente pelo menos digno das pessoas poder É muito fácil arrumar as praças centrais e esquecerem as periferias, que é o que acontece na maioria das cidades. E é onde a maioria das pessoas moram, né? Porque quando você vem pro centro, você vê tudo lindo, maravilhoso. Sim. Eu estava conversando, inclusive, hoje com a minha mãe, que eles passam até para tirar um veneninho, para tirar o mato, né? Mas e lá nos mais afastados? Eles fazem isso? A gente nem vê praça, não vê ponto de ônibus, não vê nada. Então, isso é uma coisa que é papel do vereador, investigar, denunciar, falar que está faltando. Sim, com certeza. Eu já tinha perguntado sobre os problemas e aí você citou um dos seus projetos. Tem mais algum assim que você tem em mente assim de implantar em Gurupi? Tem. Como pré-candidata a vereadora? Tem. Eu sonho muito em uma casa de parto aqui em Gurupi. Sei. A gente não tem um espaço público onde ofereça o parto humanizado, com toda aquela estrutura que é necessária para um parto humanizado, um parto normal, tipo uma banheira, né? A bola para as mulheres fazerem exercícios. Então, eu sonho muito com isso. É possível aqui em Gurupi. E tem tudo para acontecer. Lá em São Paulo tem uma casa de parto. Inclusive, depois vocês pesquisem, que é muito interessante. Ele é pelo SUS e também tem o plano particular. Você escolhe, entendeu? Mas ele atende tudo. E é muito legal porque as mulheres ali, elas têm um trabalho de parto tranquilo, onde elas têm todo o apoio de uma doula, dos médicos, dos técnicos. Então, é um ambiente bom, sabe? A gente precisa mudar a forma que o ser humano vem ao mundo para mudar a história dele. Humanizar mais, dar mais dignidade. Em tudo. Humanizar a educação, humanizar a saúde, tudo. Tá certo. Vamos falar um pouco agora sobre a atuação dos vereadores de Gurupi. Recentemente nós tivemos uma polêmica grande, que foi o aumento do salário dos vereadores. E aí muita gente se posicionou contra, ficou indignada, né? O que tu achou dessa história aí, desses vereadores aumentarem o salário? Eu também fiquei indignada, né? Mas assim, o que a gente pode fazer? Fez manifestação, tentou mudar essa realidade, mas não mudou. Infelizmente, a gente tem essa coisa na política, né? Eles fazem tudo na calada da noite e no outro dia já era. O que eu acho sobre esse aumento do salário? A gente não, eu acho que para eles terem aumentado o salário deles, eles também deveriam ter aumentado o salário do professor, por exemplo. Sim. No Nordeste, o professor vai passar para 6 mil, eles estão em votação. Por que aqui não faz isso, entendeu? Para eles aumentam, mas e para os outros? O problema não é aumentar. É aumentar o deles e diminuir o dos outros. Sim, entende? Do funcionário público. Tem muito servidor público que nem recebe o salário direito. E quando recebe é pela metade, atrasa. Então a gente precisa mudar isso. O problema não foi aumentar. O problema é não aumentar os dos outros. Se cada vez a gente fizesse o projeto, cada vez que aumentasse o do vereador, aumentasse o do professor, aumentasse o da enfermeira, o do médico obstetra, aumentasse o de todo mundo, aí eu duvido que alguém reclamaria. Com certeza. Entendeu? A gente precisa valorizar as profissões que fazem o serviço básico da cidade, né? Que cuidam da cidade. Porque é muito imoral, né? Você vê lá vereadores ganhando agora quase 10 mil. A gente vai na Câmara e cadê eles? Entendeu? Difícil, né? Cadê eles? Eles trabalham um período na Câmara. E cadê eles nos bairros? Cadê? Transparência, Cadê né? a fiscalização deles? Por que tem tanto problema na nossa cidade se eles só passam um período dentro da Câmara? E nem passa, porque quando a gente vai lá tem 1 ou 2. Nossa, né? Imagino. Isso é uma crítica, sim, que eu tô fazendo a eles. A atuação, né? E a gente tem que mudar essa realidade. Enquanto não renovar, vai continuar sendo aquilo, mesmos, né? Com certeza. E sobre a gestão a atual gestão do prefeito Laureis, assim, o que tu acha? O que tu tá achando dessa gestão, assim? Pontos positivos, pontos negativos que você pode citar, como uma cidadã gurupiense que está morando aqui, que sabe das questões. A cidade mudou, né? Ela foi uma das que mais cresceu no Brasil. Isso a gente tem que
aplaudir Sim. pelo prefeito, a gestão que ele fez. Só que, como eu falei, faltou estruturar dentro das estruturas, entende? É modernizar o sistema de saúde, que ainda é em fichinha, às vezes perde, às vezes... A gente precisa mudar isso. Fora a educação, tem que ter uma estruturação dentro das escolas também. E eu acho isso, que ele focou muito nos centros, né, da cidade, fez uma boa gestão, a gente olha isso, a gente vê a cidade, traz mais público de fora para cá. Só que precisa mudar também por dentro dessas estruturas, entende? Com certeza. Quando ele assina, inclusive para aumentar o salário do vereador, ele também tinha que mudar a estrutura dentro da política. Isso era um dever dele. Então, eu vejo isso. Ele fez muito pela cidade, mas poderia ter feito mais. Isso que eu acredito. Sim. E a gente percebe muito que as periferias não estão tão bonitas, né? Não, as periferias, elas continuam do mesmo jeito de 4, 8 anos atrás, né? Não mudou muita coisa. Com certeza. A gente sabe que a política está sendo alvo de muitos ataques, de descrença, as pessoas não querem mais, às vezes deixam de votar, a taxa de abstenção, de não participação das pessoas nas eleições é muito grande. E assim, como você está chegando agora, é jovem, eu também, então a gente está nessa, qual é a mensagem que você tem de esperança? Por que a gente tem que participar? Por que a gente ainda tem que acreditar na política e a gente ainda tem que votar? Olha, a gente ainda tem que votar porque a política é tudo. A política é quem vai estruturar a sua cidade, que vai melhorar a sua educação, que vai melhorar a sua saúde. Se a gente não acreditar nisso, o que vai ser do nosso país? O que vai ser da nossa cidade? Eu acredito nisso, sabe? Eu tava até contando pro Guilherme, né? Que uma menina virou pra mim e falou assim: eu tirei meu título de eleitor pra votar em tal pessoa. Mas a gente não tem que tirar título de eleitor para votar em tal pessoa. A gente tem que tirar título para votar, para exercer a nossa cidadania. Se nós somos cidadãos brasileiros, nós temos que exercer isso. E é direito nosso de colocar quem a sociedade escolher naqueles ambientes políticos. Se hoje eles não estão representando a gente, então nós temos que mudar a dinâmica para que representem de verdade a sociedade gurupiense, a sociedade tocantinense e brasileira. Com certeza. Entendeu? Temos que mudar o nosso pensamento para a política, pela política. Entende? E se a gente não participa, se a gente não vota, a gente nunca muda nada, né? Nunca muda nada. E é o que eu vejo a maioria dos jovens falando: mas não vale a pena votar. Mas eu não vou votar não, eu voto em branco lá só para não ficar sem o... Mas, gente, precisa votar. Se você não fizer isso, quem vai fazer pela cidade? É seu voto que muda a história. Com certeza. É importante demais essa participação. Em relação à participação da mulher na política, por que é importante ter mulher na política e quais possíveis políticas seriam mais interessantes para as mulheres de Gurupi, assim, na sua visão? Olha, a gente precisa... Hoje é 15% só de mulheres. Na Câmara, né? Na Câmara. É alarmante. Aqui em Gurupi são 2 mulheres, no meio de 13, né? Acho que é 9, acho que é em torno de 10. Isso. São 12 e são 2 mulheres. Isso, 2 mulheres. Então, poxa, e as políticas públicas para as mulheres? Se não tem mulher para representar a mulher lá dentro, não tem políticas públicas para as mulheres. Os homens até tentam, né? Mas assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como é que a gente vai organizar uma cidade para receber um carrinho de bebê nas praças? Mulher pensa nisso. Mulher pensa num ambiente onde tem que levar a criança, onde tem que levar a família. Mulher pensa muito nisso. O homem pensa em outras coisas, né? O esporte. Isso também é importante. Inclusive, nós temos um futebol feminino que precisa de espaço. E o nosso ginásio municipal não está funcionando, há tempos não está funcionando. Então, como que a gente vai fazer para o futebol feminino funcionar lá? As treinadoras têm que pagar, então isso é uma política pública para a mulher. Muita gente não pensa nisso, porque os meninos, eles jogam em qualquer canteiro. Qualquer campinho eles estão fazendo e eles fazem. Só que para as mulheres é muito mais difícil você chegar nelas para jogar bola. Já percebeu? Elas têm medo de jogar com os meninos. Então a gente tem que estruturar isso também para que as mulheres tenham a oportunidade de participar do futebol que elas gostam. Eu sou apaixonada em futebol, mas nunca joguei. Por quê? Porque os meninos não deixam. Os meninos não deixavam, eu enfrentava eles.
né? Imagino. Porque eu era... ó, destemida, né? Vamos falar também agora, para finalizar, do atual cenário que a gente está com esse governo Bolsonaro, assim, em geral. O que tu tá achando desse governo? O que tu pensa, assim, como as consequências, né, que a gente está tendo desse governo? Olha, eu acho que as consequências que estamos vendo aí, e não é nada mais, nada menos do que ele falou que seria, né? Sim. Nada. Exatamente, ele não falou nada. Ele não participou de debate, ele não falou em público, e a única rede que ele mais falava era as redes sociais, que falava baboseira e continua falando, não Sim, é todo diferente dia. hoje como presidente. Ele não tem postura de presidente, ele tem postura de menino mimado, mas ele tem o quê? 50 anos, 60 anos? 70, eu acho que. Não sei. 60 e pouco. 60 e poucos anos com postura de menino. Como é que um menino vai governar um país? Não tem como, sabe? Não tem lógica, não tem base para isso. Então, o que a gente tenta agora é fazer o tempo passar mais rápido, ou quem sabe o impeachment, Sim. né? Por que o impeachment não funciona? E sonhar que dias melhores virão, Agora, porque tá difícil, porque tá né? difícil, emprego tá difícil, o salário tá difícil porque tá só abaixando. Os direitos trabalhistas Os das direitos pessoas, os trabalhistas, ataques à educação, né? Então, Não, a educação foi massacrada ano passado e esse ano esperamos que... a gente já espera o pior, mas a gente não quer que ele aconteça, porque Não a gente quer sabe que que quem vai aconteça. sofrer somos nós, né? Porque os cortes de gasto foi um absurdo e nós estamos vendo os reitores das universidades detonando o governo por causa disso. Sim. Um dos reitores, depois vocês pesquisem, é o reitor da Universidade de Goiás, a UFG. Maravilhoso. Sim, com certeza. É porque a gente tem que defender, né? Gurupi é uma cidade universitária, tem o IFTO, tem a UFT, tem a Unirg, que por mais que seja gestão municipal, precisa também de uma atenção. E quando você ataca a educação, você ataca todos os professores, todo mundo que está na sala de aula. Não é um ataque a todas as famílias que acreditam no futuro de alguém. E o pior é que ataca a ciência, Sim. entende? Ataca as pesquisas que, inclusive, descobre as curas para as doenças, tipo o coronavírus, Sim, né? são nas E aí, universidades, vai são ser nas pesquisas universidades. que se descobrem. Com tanto ataque, elas vão conseguir fazer essas É pesquisas? muito complicado. É muito difícil, né, Muito lidar difícil. com esse governo. Mas a gente acredita que, quem sabe agora vai ter uma renovação. Uma né? mudança, né, nos nomes, nas pessoas. E é por isso que a gente está fazendo essa entrevista, pessoal, com a Ana Júlia, que é um novo nome, é uma pessoa que tem 18 anos, aí vocês podem pensar assim, nossa, ela só tem 18 anos, tão novinha, já quer entrar para a política. Mas é essas pessoas que a gente tem que abraçar, são essas pessoas que a gente tem que acreditar. Elas têm potencial, podem mudar a nossa realidade e têm vontade. Porque muitas pessoas que já estão no meio, já estão lá, já estão descrentes, já não querem mais acreditar. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter essa força. Eu agradeço a sua presença, né, nessa entrevista. A gente vai estar entrevistando outros pré-candidatos. Desejo muito boa sorte nessa pré-campanha, que você consiga falar com muitos jovens, que consiga atingir muitas pessoas, não só os jovens, mas todo o público de Gurupi, expor suas ideias e que seja sucesso assim na sua pré-campanha e na sua campanha e com fé em Deus na eleição. Amém. Eu que agradeço, Josivan. Isso é uma oportunidade muito única. A gente precisa também ser reconhecido em todos os ambientes da sociedade, das Sim. cidades e das redes sociais. Sim. Então, eu só tenho que agradecer, Tá né? certo. E todos vocês que assistirem também. Muito obrigada. Você usa muitas redes sociais. Pode dizer aí para as pessoas quais redes sociais que você mais usa? Eu uso muito A gente vai Instagram. colocar aqui também para vocês poderem acompanhar. Muito Instagram. Sim. É o que mais funciona Sim, sim. comigo, né? Eu não tenho muita paciência para Facebook. Então, o que eu mais utilizo é Instagram. Beleza. O meu é Julitinha Juju. Eu não vou passar o outro não, porque eu quase não beleza. Eu vejo. vou colocar ele para as pessoas seguirem, acompanharem lá. Então, pessoal, sigam a Ana Júlia, acompanhem. Ela fala sobre diversos temas, todos os dias comentando sempre. E é bom vocês terem esse contato, porque eu acredito que é uma excelente candidata, pré-candidata para as eleições agora de 2020. Para ser uma representante do povo gurupiense. Agradeço a atenção de vocês, compartilhem com os amigos, divulguem em todas as redes sociais para a gente conhecer e ter mais representatividade jovem na nossa política. Agradeço a todos e valeu! Valeu! Ufa, terminamos. Beleza, pode.